Bom dia, senhores e senhoras vereadoras. Bom dia àqueles que nos assistem aqui no plenário. Um bom dia aos telespectadores da TV Câmara e àqueles que nos assistem pelas redes sociais. O que me traz nessa tribuna, na manhã de hoje, são dois fatos. O primeiro, falar da Avenida Duque de Caxias, onde está sendo feita a requalificação da via, e que tem surgido bastante demanda, tanto por ser moradora do Fragata, tanto lá na minha casa o pessoal me procura, assim como aqui na Câmara de Vereadores. Porque o que acontece? Na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Avenida Pinheiro Machado, nós tínhamos uma faixa de segurança. Essa faixa de segurança agora voltou, foi pintada agora nos últimos dias, mas ela não tem sido suficiente para evitar os acidentes de trânsito. Graças a Deus, até o momento, os acidentes têm sido acidentes apenas com lesão, não tem tido lesão física, né? Apenas o dano material. Mas ali, na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Pinheiro Machado, nós temos que lembrar que nós temos duas escolas, o CIEP, a Escola Osmar da Rocha Grafulha, e a Escola Municipal Mariana Eufrásia. O fluxo de pedestres, o trânsito ali tem aumentado consideravelmente, uma vez que o Fragata vem recebendo diversos empreendimentos, né, e as pessoas estão se deslocando muito mais ainda para o bairro Fragata, o que aumenta o número de moradores, o número de pedestres, o número de veículos. A faixa de segurança, ao meu ver, nem sempre ela é suficiente para poder ordenar e organizar o trânsito, uma vez que ainda nós vimos muitos condutores desatentos e que acabam não fugiu a palavra. Acho que eu estou cansada hoje, mas, enfim, vamos lá. Acabam não obedecendo aquela faixa de segurança para que o pedestre consiga fazer a sua travessia de forma segura. Com vistas nisso, conversamos já com o secretário Flávio, com o próprio secretário Paulo Morales, para saber da situação da Avenida Duque de Caxias e sugerir a colocação de um semáforo ali na saída da avenida com a Duque de Caxias, a fim de organizar o trânsito de modo mais claro e que os motoristas, os condutores, possam, de fato, obedecer esse trânsito. No final da semana passada, estivemos mais uma vez, o gabinete da vereadora Daiane Dias, conversando com o secretário Flávio Alain, retomando, ratificando a proposição já feita neste plenário, assim como o pedido formal também feito e pessoal ao secretário, tanto o Flávio como o Paulo Morales, de dar um olhar atento e especial para esta condição, a fim de que possamos evitar, né, ou buscar minimizar, daqui a pouco, o risco de um acidente grave e que possa causar danos maiores, né, do que apenas o dano material. Então, fica aqui o registro. Nós já fizemos o contato, né, com os secretários, estamos aguardando o retorno deles. Acredito que uma faixa de segurança elevada possa resolver o problema, conforme eles nos passaram, porque a faixa de segurança elevada, o que é? Como se fosse um quebra-mola maior, né, pintado ali com a faixa de segurança para que as pessoas possam fazer a travessia segura. Então, acredito que também seja uma forma de minimizar o problema, vamos aguardar o retorno. O segundo fato que me traz essa tribuna é a reportagem de hoje, veiculada no Diário Popular, quarta-feira, hoje, 10 de maio, e que traz na capa a violência contra a mulher. Informações de que a violência contra a mulher que vem crescendo consideravelmente no nosso município. E a gente sabe que a violência contra a mulher é um problema que atinge não só Pelotas, mas o país inteiro. Mas nós temos, enquanto parlamentares, enquanto sociedade, de pensarmos o que o município vem fazendo, e assim como pensarmos juntos com os parlamentares e com o próprio gestor, mecanismos que possamos auxiliar e contribuir com a diminuição desses casos de violência doméstica. Porque o Diário nos traz a seguinte informação, que entre os meses de janeiro e março, 233 mulheres, ou seja, vítimas, denunciaram à Polícia Civil casos de lesão corporal. No mesmo período, veja bem, no mesmo período,
Porém, em 2016, 174 mulheres haviam feito o registrado essa queixa, ou seja, no ano de 2017 tivemos 59 mulheres a mais procurando a delegacia civil e informando a situação de violência doméstica. O aumento é de 33,9% dos casos, o que coloca Pelotas em segundo lugar de uma lista de 10 municípios que mais registram ocorrência de lesão corporal contra as mulheres. A cidade de Pelotas, ela fica atrás apenas de Porto Alegre, com 892 casos de agressão. Os casos de ameaça, segundo reportagem do Diário Popular, também têm aumentado. Foram 281 casos registrados o ano passado, nesse primeiro trimestre, e neste ano foram 241 casos registrados em 2016, e este ano 281 casos, ou seja, 40 casos a mais. Mas nós temos que pensar o que tem levado a esse crescente aumento da violência contra a mulher. Quais são os facilitadores? Quais são os casos que têm levado o homem, o companheiro, a agredir cada vez mais a sua companheira, a sua esposa? Será que os facilitadores são o álcool? São as drogas? É a violência? É o tráfico? Acredito que o tráfico também seja um contribuidor, né, vereadora Fernanda? Uma vez que nós vemos que muitas mulheres que acabam sendo presas, elas se envolvem no tráfico por conta do companheiro, né? Será que é os ciúmes? Os ciúmes também é algo que a gente sabe que assola as famílias e leva também, muitas vezes, à agressão. São fatores psicológicos, em suma. Considero uma parte para a vereadora Fernanda. Um ponto importante da gente pensar, né, Daiane, quando aumenta a denúncia, também pode ser em razão do conhecimento das mulheres sobre os seus direitos e do todo empoderamento. Por isso que quando a gente diz, né, que precisa de políticas públicas para que essas mulheres não tenham só o direito a fazer a denúncia, mas também de ter resguardado o seu direito à vida, né? Depois dessa denúncia, o que acontece? Esses índices de aumento podem ser ruins, mas podem ser bons no sentido de as mulheres estão sabendo que elas têm direitos e que elas não precisam mais passar por esse tipo de violência, né? Só essa contribuição. Obrigado pela contribuição. Com certeza, o empoderamento da mulher, a informação e a coragem de se desvencilhar dessa relação doentia e agressiva, sem sombra de dúvida, é importante. Mas, nesse viés, nós temos que ver também o que o município vem buscando fazer. Nós tivemos implantada a Coordenadoria de Política para as Mulheres neste ano, no mês de março. A prefeita Paula anunciou, fez o decreto nas atividades do 8 de março e anunciou a criação da coordenadoria. Com vistas nisso, nós temos... Vereador, falta apenas um minutinho, vamos ver se eu consigo lhe dar uma parte. Mas, com vistas nisso, nós temos que buscar saber o que a coordenadoria tem feito. Sem sombra de dúvida, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima, tem feito um trabalho extraordinário, acolhendo as mulheres, empoderando essas mulheres, né, e dando condições para que ela possa, de fato, sair dessa relação doentia e buscar a sua emancipação. Mas nós temos que buscar a coordenadoria que tem o papel de buscar, captar recursos de fora, a fim de investir em políticas públicas, na implantação e implementação de atividades e ações que possam dar condições a essa mulher de ter uma renda, de ter um trabalho e de se qualificar, é, sem sombra de dúvida, importante. Uma parte para o vereador Marcos Cunha. Obrigado. É só para colaborar e dizer que eu acho que está mais do que na hora. Nós temos também um trabalho especial dedicado ao agressor. Nós temos que ter uma política especial que ajudasse aos homens agressores para que eles também pudessem ter um acolhimento psicológico, né? Nós somos uma sociedade que está em mudança radical, né? Aquela família tradicional que nós tínhamos mudou muito rapidamente. É muito difícil as pessoas assimilarem as mudanças, não é fácil.
Eu acho que nós estamos vivendo uma quebra de modelos, isso dificulta a adaptação nova, compreende? Eu acho que tem também aí uma questão que nós temos que olhar um pouquinho para esse agressor, por que está acontecendo isso também na nossa sociedade. Além das questões sociais, que eu acho que também é um outro ingrediente, que é um pai de família desempregado, fica numa situação de estresse fora do padrão normal também. Eu acho que nós temos esse outro ingrediente também. É só para colaborar, que eu acho que tem que ter essa visão também em relação ao acolhimento e tratamento dos agressores. Obrigado pela contribuição. Para concluir, senhor presidente, obrigado pela contribuição, vereador Marcos Cunha. E importante me recordar, nesse sentido, o município avançou consideravelmente. Nós temos o NACA, o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, onde a Secretaria de Assistência Social, no ano passado, início do ano passado, fez um convênio com essa instituição a fim de atender os agressores. Então, os agressores, eles vêm tendo o acompanhamento feito junto ao NACA, né, através de um grupo lá qualificado, e isso é, sem sombra de dúvida, importante. Mas eu acredito que buscar saber o que a Coordenadoria de Política para as Mulheres vem fazendo no que concerne a busca de recursos para qualificar os atendimentos e emancipar essas mulheres de modo a garantir, a minimizar os casos de violência, é, sem sombra de dúvida, importante. Muito obrigado.